palavras de Isaías, como nós falamos no início, nós vamos aplicar elas para o nosso dia a dia. Vocês sabem que durante o ano passado, mais para o fim do ano, o censo esteve em todas as casas, batendo, o povo foi contado. Ele esteve na casa de vocês, hein? Quem recebeu o censo? Eu recebi. Bacana. E os resultados já estão sendo divulgados. E é incrível, que bom, mas a igreja evangélica no Brasil cresce. Pouco, mas cresce. O número de igrejas também cresce. Cresceu no nosso município também. Aí a gente fica pensando, a gente liga a televisão e vê muitos programas religiosos. Durante a madrugada, eu pego mais canais lá na Grande Porto Alegre, são inúmeros os canais fechados, que se dizem cristãos, com mensagens cristãs, não só nos canais fechados, mas também na TV aberta, as minisséries. Quem de vocês não viu ali, pelo menos a propaganda, né? A Arca de Noé, José do Egito, os 10 Mandamentos, Abraão e Sara, minisséries na televisão, novelas na televisão, programas de rádio, templos grandiosos que foram construídos. A gente vê muito a propagação da palavra de Deus. Agora cabe uma pergunta: se isso cresce bastante, o número de igrejas cresce, o número de fiéis, ainda que pouco, mas cresce, se na nossa cidade há uma presença tão grande de igrejas, de denominações religiosas, por que nós ainda vemos tantos sinais de pecado e de morte? No nosso ambiente cristão também, nós zelamos pela palavra, zelamos pela pregação, mas a gente vê dentro do mundo cristão, é só você entrar num grupo cristão, uma denominação, lá nas mídias sociais, você vai ver muito ódio, muita violência verbal, muito problemas com mentira, com desqualificação da opinião do outro. Já notaram que parece que a opinião do outro sempre está errada? Não vale, é a minha, eu quero prevalecer. Deboche de temas que são importantes, que são relevantes, ou seja, os seres humanos estão fazendo descaso muitas vezes em torno da vida dos seus semelhantes, dos próprios seres humanos. E é preciso reconhecer que os evangélicos também, também sofrem todo tipo de violência. Somos criticados, nós somos debochados, nós somos ditos conservadores. Por quê? Porque a gente quer que um bebê, desde a sua concepção, já seja visto como gente. E a sua vida precisa ser protegida. Nós somos contra o aborto em qualquer situação. Claro, tem aquelas situações que a lei já garante, né? Em caso de estupro, em caso de risco fulminante de vida da mãe. Mas senão nós somos a favor da vida. Eu gostaria de ser até um político, eu ia fazer um projeto de lei para que os bebês, a partir da sua concepção, já ganhasse CPF e fossem considerados já cidadão civil. Aí eles seriam protegidos. Talvez seja isso que falta, a grande discussão. Quando é que começa a vida? Ela deve ser protegida lá no ventre da sua mãe, porque é isso que Deus sempre disse. No interior, no ventre da minha mãe, tu já me conhecesse, tu me tecesse. Então Deus já está com aquele pequeno ser que está em formação lá dentro do ventre da mãe. Então há muito preconceito, há muita desqualificação, há muito deboche, há muita crítica. E esse comportamento raivoso, ele vem sendo gestado já há algum tempo. Ele ganha terreno principalmente onde há um discurso proclamado pelas lideranças religiosas, típico de um mundo capitalista. Muito cuidado,
estão pregando muito o individualismo e cada vez mais o individualismo. Vocês já notaram que o sucesso, a felicidade pessoal, uma vida financeira boa, saúde na família, são discursos típicos da tal da teologia da prosperidade. Isso é propagado nas igrejas por aí. É visto o ser humano só no aqui e agora. A prosperidade, a saúde, o bom emprego, a boa finança. Tu não tem uma saúde financeira boa, você ganha muito pouco, você não consegue sair das dívidas, você está amarrado. E também há um conhecido discurso da teologia da confissão positiva, ou o positivismo. Você precisa pensar positivo, porque você tudo pode, você é imbatível e vitorioso a partir da fé no Deus que você tem. Ora, às vezes nós nem sempre somos vitoriosos, às vezes somos perdedores, né? Às vezes nós perdemos, às vezes nós temos que aprender uma lição, e nada ensina mais do que a derrota. Dizem que a vitória não te ensina nada, ela só te deixa soberbo, pode deixar arrogante. Então esse discurso que reforça o eu acima de tudo, alimenta a intolerância, alimenta o ódio, alimenta o racismo, porque o eu está acima de qualquer coisa. E até mesmo nos círculos familiares. Vocês viram uma reportagem esses dias de famílias que na eleição do ano passado se dividiram e apenas foram se encontrar ali no Natal e no Ano Novo. Então começaram a sentar juntos novamente. Aí cada um já estava no seu devido lugar. O candidato X havia sido eleito, pararam as críticas, tudo voltou e se abraçaram novamente. Então, nos círculos familiares, a questão ideológica, a minha opinião é a única que vale, o outro precisa ser derrotado. Nas discussões nós sempre queremos derrotar o outro. Derrotar para quê? Que sentido faz? E quando o outro se cala, então a gente comemora, eu venci o combate. Então cresce o número de evangélicos no Brasil, mas o evangelho da boa nova que prega um ambiente mais fraterno, mais solidário, mais amoroso, mais gentil, ele diminui. Nós precisamos desse evangelho e não do evangelho do egoísmo, do eu. E é isso que o Isaías está falando hoje. Nos tempos modernos parece que não mudou muito, não. Aqui ele está falando especificamente após o retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. E o povo volta para Judá. Naquele tempo Israel e Judá, tribo do norte e do sul. Aqui especificamente para a tribo do norte, Judá. Jerusalém, onde o templo estava sendo reconstruído, as muralhas da cidade estavam sendo erguidas lá no tempo de Neemias. A vida parecia estar voltando novamente ao normal. Os costumes religiosos e de ordem de culto estavam sendo tomados, tudo estava voltando para o lugar. Mas o povo sentia que a relação deles com Deus não estava legal. Olha só. E o Isaías aqui então, ele é procurado por Deus, ele é convocado para gritar como se fosse uma trombeta, diz aqui o versículo 1 que a Líria nos leu. Grite com toda a força, grite alto como se você fosse uma trombeta e anuncie isso ao meu povo. Então ele deveria de apontar os pecados do povo. Mas o que o povo havia feito? Eles estavam jejuando, eles estavam louvando, eles estavam tendo uma vida religiosa, mas a verdade é que Deus dá a eles a seguinte resposta. Ele diz:
A verdade é que nos dias de jejum, que é o nosso momento de culto hoje, nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus próprios negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. O tema central desse texto é a caminhada em torno da prática do jejum. A prática do jejum, naquele tempo, era conhecido por um momento onde o ser humano buscava se abster de alguns alimentos, ou às vezes de todos, para de alguma forma restaurar a sua saúde física, mental e espiritual. Estão falando muito agora do jejum intermitente. Vocês já ouviram falar? Sei que as mulheres, acho que elas ouvem mais essa questão de jejum, de saúde, cuidam mais da saúde, pelo menos procuram cuidar. Eu creio nisso. Então, naquele tempo, o jejum era uma questão física, espiritual e também mental. Era um momento de penitência, era um momento de olhar para dentro de si e avaliar a caminhada. E no nosso texto, porém, a prática do jejum vai mais além. Para nós, hoje, ela está ligada com o terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso. O nosso domingo é um momento especial, momento de nós estarmos em comunhão com Deus, o momento de nós olharmos para dentro de nós. É um momento em que nós santificamos para também pensar não só em nós, mas pensar nos outros, no nosso próximo. Mas aqui no tempo de Isaías, a verdade é que nos dias de jejum vocês estão cuidando dos negócios. E o pior, quem tem o seu comércio, ele está explorando os seus empregados. Ou seja, práticas religiosas precisam estar ligadas com o nosso dia a dia. Deus está dizendo, olha, não adianta no domingo vocês terem o jejum, vocês chorarem, vocês pensar no próximo, mas durante a semana não pôr isso em prática, não amar. E bem pelo contrário, vocês estão explorando os seus empregados, explorando aquelas pessoas que lhe ajudam, empregados, ou como falam hoje, colaboradores. Essa história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ela não funciona com Deus, né? E Jesus, então, ele é crítico de uma lei que escraviza. As pessoas jejuavam no domingo, mas durante a semana a pancadaria corria solta. Então Jesus próprio disse, olha, o sábado, o nosso domingo hoje, né? Sábado como dia do descanso, o nosso dia do descanso foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir ao dia do descanso. Então, rituais apenas para cumprir uma regra, diz Deus aqui, não serve para nada. Ir para a igreja apenas por ir, não serve para nada. Levar os filhos ao ensino confirmatório, batizar apenas porque todos fazem, não vale e não serve de nada, se não for acompanhado de um momento de acompanhamento, sempre cotidiano, no dia a dia. Não serve para nada. E não é isso que Deus espera. Então, os nossos atos religiosos precisam estar acompanhados da fé que é ativa no amor. Ou como diz Tiago, né? A fé sem obras é morta. A fé que não é acompanhada por obras é coisa morta. Então, após duras críticas, Deus responde o que Ele espera do seu povo. Agora, Ele nos aconselha, eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão oprimidos. Parece que está falando o nosso tempo. Tem os presos injustamente? Tem.
Temos desordeiros lá em Brasília, temos pessoas que precisam ser punidas, precisam pagar pelo crime. Mas será que estar preso nesse momento, será que não é demais? Soltem os presos injustos. E Deus diz: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes, ou seja, aqueles da casa. Daí um bom momento agora para a gente pensar, né? Olha aqui, ó, cuidar dos desabrigados, daqueles que têm fome. A gente pensar, já que estamos no início do ano, na nossa campanha do quilo, para nós pensarmos também nos desabrigados, para nós pensarmos naqueles que não têm roupa, né? Por que não fazer a campanha da roupa, né? Eu fui olhar o meu roupeiro agora no final do ano e me apavorei de tanta coisa que tem lá que eu não uso, né? E eu aposto que vocês têm também, né? De repente vamos trazer, vamos encaminhar aquilo, e a gente tem, gente, olhem o roupeiro de vocês. Eu fiquei apavorado. Eu tenho coisas guardadas de muito tempo que não servem mais. Quem de nós não ganhou um pezinho aí nos últimos 2 anos? E vou te dizer, não perde mais. Aquilo veio para ficar. Então a gente guarda. Esses dias eu disse, não, vou deixar porque uma hora dessa eu vou emagrecer. Tá difícil. Eu consegui acho que 1 quilo, mas não foi fácil. Então é Deus dizendo, olha, te desfaça daquilo que está sobrando. Vamos engordar outros agora. Então há outros que precisam. Então vamos pensar nisso. A campanha do quilo já existe, a campanha da roupa. Então daí o convite que Deus faz para nós é que nós demonstremos sinais de amor em meio a este mundo tão marcado pelo pecado. E por seus sinais, quanto ódio, quanta inveja, quanto orgulho, quanto egoísmo, quanta soberba. Mas Ele está nos conclamando a ser diferente. Está nos conclamando a nós sermos sal e luz para o mundo. Então a sociedade atual, ela tem se tornado indiferente à dor, indiferente a muitas causas, indiferente a problemas sociais. E muito rapidamente se consegue dar uma justificativa para legitimar os mais diferentes tipos de violência. E isto é lamentável. Então o que Deus deseja é que nós nos importemos com o outro e coloquemos a nossa fé e recebamos a ação do Espírito Santo em nosso batismo em prática. Nós somos chamados e incumbidos com uma ordem que Jesus nos dá, mas não é uma ordem, é um convite. Ele está dizendo, amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. É um convite, né? Se fosse ordem, seria ide, né? Isso é ordem. Mas Ele nos convida, vamos amar. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que deu a sua vida por eles. Então, neste tempo de epifania, Deus quer ser visto em nosso meio, não com uma religiosidade vazia, mas com uma fé que nos leva em direção ao outro. Nós somos chamados a ser sal, a ser luz, a ser sal e dar sabor ali onde nós temos sido colocados por Deus. Nós temos temperado bastante, será? Vamos temperar mais como sal. Vamos iluminar com esse evangelho que perdoa, que salva, que fala do amor de Deus em meio ao sofrimento, e que nós possamos diminuir o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que o Filho cresça e irradie esse mundo com a sua graça. Que Deus acompanhe vocês nesse momento para cumprir o que aqui Deus quer de cada um de vocês.